O objetivo deste vídeo é explicar o que é a lógica paraconsistente anotada, como funciona o algoritmo para-analisador, bem como a sua aplicação em mineração de dados. Nosso grupo de apresentação é composto por André Bergamin, André Pandolfi, Igor Pandolfi, Luiz Sabiano, Marcelino Calegari. Roteiro de apresentação: introdução às lógicas paraconsistentes, lógica paraconsistente anotada, algoritmo para-analisador, aplicações das lógicas paraconsistente e algumas considerações finais. Uma teoria dedutiva é consistente se não possui teoremas contraditórios. Ao contrário, a teoria diz-se inconsistente ou contraditória. Uma teoria chama-se trivial se todas as fórmulas ou sentenças de sua linguagem foram nelas demonstráveis. Em hipótese contrária, diz-se não trivial. Se uma lógica subjacente à teoria T é a lógica clássica, T é inconsistente se e somente se for trivial. Em consequência, se quisermos erigir teorias ou sistemas de informações inconsistentes, mas não triviais, temos de usar um novo tipo de lógica, diferente da clássica. A lógica paraconsistente é uma lógica que pode servir de base a teorias inconsistentes e não triviais. Deste modo, a lógica paraconsistente é de importância fundamental para se edificar sistemas de informações ou teorias inconsistentes, mas não triviais. A lógica paraconsistente é uma lógica não clássica que se destaca por infringir o princípio da não contradição. É uma boa solução para fazer tratamento de situações onde a lógica clássica, por ser binária, se mostra ineficaz ou impossibilitada de ser aplicada. Essas situações, como as de indefinições, de ambiguidades e principalmente as de inconsistência, aparecem e são descritas no mundo real com muita frequência. A lógica paraconsistente surgiu dos trabalhos formalizados por volta de 1948 de maneira independente pelo polonês Stanislaw Jankowski e o brasileiro Newton C.A. da Costa. Lógica paraconsistente anotada. As lógicas paraconsistentes anotadas são a família de lógicas não clássicas. Intuitivamente, na LPA, lógica paraconsistente anotada, bivalorada, o que se faz é atribuir uma notação, μ1 e μ2, com μ1 e μ2 pertencentes a um intervalo fechado 0 e 1. Intervalo fechado porque inclui os extremos, 0 e 1. A cada proposição elementar, P, de tal modo que μ1 traduz o seu grau de crença, evidência favorável, que se tem em P, e μ2, alguns autores utilizam lambda, o grau de descrença, evidência desfavorável. Uma lógica paraconsistente anotada é uma classe lógica paraconsistente que possui um reticulado associado que desempenha um importante papel na sua representação. Podemos observar 4 situações possíveis. 1, 0. Indicando existência de evidência favorável total e evidência desfavorável nula, atribuindo uma conotação lógica de verdade à proposição. 0, 1. Indicando existência de evidência favorável nula e evidência desfavorável total, atribuindo a conotação lógica de falsidade à proposição. 1, 1. Indicando existência de evidência favorável total e evidência desfavorável total, atribuindo a conotação de lógica de inconsistência à proposição. 0, 0. Indicando a existência de evidência favorável nula e evidência desfavorável nula, atribuindo a conotação lógica de indeterminação à proposição. Quando as proposições vêm acompanhadas de anotações ou grau de evidência, é possível a aplicação real da lógica paraconsistente em sistemas de análise e tomada de decisão.
Entendemos intuitivamente que os estados lógicos com valores dos graus de crença e descrença podem ser relacionados da seguinte forma e expressos com as seguintes simbologias. Um inconsistente, onde a primeira entrada indica o grau de crença ou de evidência favorável e a segunda entrada o grau de descrença ou evidência desfavorável. Inconsistente. 0 verdadeiro. 0 falso. 0 indeterminado ou para completo. Aqui temos um desenho esquemático do funcionamento da lógica paraconsistente, onde temos duas entradas, Mi1 e Mi2, ou simplesmente Mi e lambda, que indicam o grau de crença e descrença sobre determinada proposição. Mais à frente temos o reticulado de análise paraconsistente e, posteriormente, a saída do estado lógico, que é a saída resultante da análise paraconsistente. Apresentamos nessa figura o quadrado unitário paraconsistente. Este, dividido em 12 regiões, permite análises para tomar decisão. Por isso, ele é chamado de dispositivo ou algoritmo paranalisador. A quantidade de divisão implica diretamente na precisão na análise que se deseja ter na saída. Para facilitar o reconhecimento de cada região, cada uma delas recebeu uma denominação de acordo com sua proximidade com os pontos de estados extremos do reticulado. Estes são estados extremos: inconsistente, falso, paracompleto, verdadeiro. Estados não extremos: paracompleto, tendendo ao falso, paracompleto, tendendo ao verdadeiro, inconsistente, tendendo ao falso, inconsistente, tendendo ao verdadeiro, quase falso, tendendo ao inconsistente, quase falso, tendendo ao paracompleto, quase verdadeiro, tendendo ao inconsistente e quase verdadeiro, tendendo ao paracompleto. Nessa figura, temos novamente o quadrado unitário paracompleto em 12 regiões, com algumas mínimas diferenças, que são adotadas linhas limites de grau de contradição igual a 0,6 e grau de certeza igual a 0,6. Também foram traçados a linha AB, linha perfeitamente indefinida, a linha CD, linha perfeitamente definida. Aí temos linhas limites de inconsistência, linha limite de paracompleteza, linha limite da verdade e linha limite da falsidade. Vimos anteriormente que, se na análise da viabilidade de um empreendimento, o resultado nos leva a um ponto da região CPQ, de verdade, a decisão é favorável, ou seja, é pela viabilidade do empreendimento. Se nos leva a um ponto da região DTU, de falsidade, a decisão é desfavorável, ou seja, é pela inviabilidade do empreendimento. Mas se o resultado nos leva a um ponto qualquer, outra região diferente dessas duas, dizemos que a análise não é conclusiva. Essas ideias determinam a regra de decisão, que assim se resume: grau de certeza maior ou igual a 0,6, decisão favorável, viabilidade. Grau de certeza menor ou igual a menos 0,6, decisão desfavorável, inviabilidade. Grau de certeza maior do que menos 0,6 e menor do que 0,6, é não conclusivo.
Foi adotado o grau de certeza de 0,6, ou seja, 60%, o que traduz um nível de exigência da análise. Isso significa que todas as tomadas de decisões serão, com o mínimo, 60% de certeza. De maneira mais genérica, a regra de decisão pode ser assim escrita: se o grau de certeza maior ou igual ao nível de exigência, decisão favorável. Se o grau de certeza menor ou igual ao nível de exigência, decisão desfavorável. Se o grau de certeza maior do que menos o nível de exigência e menor do que o nível de exigência, não conclusivo. O nível de exigência depende da segurança que se quer ter na decisão que, por sua vez, depende da responsabilidade que ela implica, do investimento que está em jogo, do envolvimento ou não do risco para vidas humanas, etc. Nó de análise paraconsistente. O nó de análise paraconsistente é a denominação dada a um algoritmo extraído do LPA, dois valores, ou bivalorado, para análise de uma proposição através de entrada na forma de anotação composta por grau de evidência favorável, μ, e um grau de evidência desfavorável, lambda, ou μ2. Na saída obtém-se o grau de evidência resultante real, quando normalizado, através de um intervalo de certeza. Embaixo vemos o símbolo do NAP, nó de análise paraconsistente, onde temos duas entradas, o NAP e a saída já normalizada com o seu intervalo de certeza. A seguir vemos o algoritmo do nó de análise paraconsistente, um algoritmo bem tranquilo, bem fácil de entender. Primeiro entre com os valores, μ, grau de evidência favorável, lambda, grau de evidência desfavorável, todos os dois devem ser maior que 0, maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Cálculo grau de certeza é evidência favorável menos evidência desfavorável. Cálculo do grau de contradição: evidência favorável mais evidência desfavorável menos 1. Cálculo da distância: 1 menos grau de certeza ao quadrado mais grau de contradição ao quadrado. Cálculo do grau de contradição normalizado é evidência favorável mais evidência desfavorável sobre 2. É bem evidente a facilidade de aplicação ou de implementação do algoritmo do nó de análise paraconsistente. Então, vamos dar prosseguimento à apresentação. Algoritmo extrator dos efeitos da contradição. O algoritmo paraconsistente extrator de efeitos da contradição é capaz de extrair gradativamente os efeitos da contradição em sinais de informação originados de banco de dados de conhecimento incerto. Esse algoritmo recebe um grupo de sinais e, independente de outras informações externas, tem a função de uma análise paraconsistente em seus valores, subtraindo os efeitos causados pela contradição, de forma a apresentar na saída um grau de evidência resultante real representativo do grupo. Também entendemos que o nível de implementação e entendimento deste algoritmo é demasiado fácil. Pularemos esse tópico e daremos continuidade à apresentação. Na prática, um sistema paraconsistente funciona da seguinte forma: se existir um alto grau de contradição, não existe certeza ainda quanto à decisão, portanto, deve-se buscar novas evidências. Se existir um baixo grau de contradição, pode-se formular a conclusão desde que tenha um alto grau de certeza. Aplicações: robótica. Busca-se viabilizar um robô que haja fundamentado em uma lógica paraconsistente. Um robô pode estar equipado com vários tipos de sensores,
e tais sensores poderiam gerar informações contraditórias. Um sensor óptico poderia não detectar uma parede de vidro, dizendo "posso passar", enquanto que um sensor ultrassônico a detectaria, dizendo "não posso passar". Um robô clássico, na presença de uma contradição, tornar-se-ia trivial, agindo de modo desordenado, pelo menos em princípio. Controle de tráfego. Em aeroportos, onde há uma quantidade grande de aviões esperando a sua vez para pousar, o piloto fornece à torre um vetor que indica o sentido de seu voo e sua velocidade. Mas pode ocorrer que, por alguma falha de instrumento ou humana, os dados fornecidos sejam lidos erroneamente. O programa da torre, portanto, deve trabalhar com a possibilidade de erros desse tipo sem que o sistema entre em colapso, ocasionando pelo fato de vir a trivializar-se pela dedução de uma contradição. Portanto, os computadores devem ser programados fazendo-se uso de uma lógica paraconsistente. Sistemas especialistas, como no caso da medicina, onde diagnósticos contraditórios feitos por diferentes médicos são considerados. As etapas de construção do sistema: entrevistar vários médicos, reunir informações num banco de dados, identificar opiniões contraditórias ou divergentes para o mesmo assunto, trabalhar com as informações contraditórias sem que ocorra o risco de trivialização. Poderia ser utilizada uma lógica paraconsistente, claro, também em conjunto com mineração de dados. Considerações finais. A inconsistência é um fenômeno natural do mundo, acarretando resultados conflitantes. Nessa situação, o ser humano é capaz de fazer a escolha apropriada. O projeto de grande base de dados do conhecimento apresenta problemas semelhantes. A divergência entre especialistas no domínio de interesse pode levar à construção de bases de dados de conhecimento inconsistentes. Pior ainda, o fato de que ele é inconsistente aparecer muito mais tarde, depois que o sistema especialista já está em uso por um período significativo de tempo. Portanto, um método formal é necessário para tratar deste problema.